Sei que estás aqui, Espírito. Sei que estás aqui, então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele, Espírito. Sei que estás aqui, 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 então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, fazer o que Ele fez, amar como amor, trazer o céu na terra, pra glória do Senhor. Fazer o que Ele fez, amar como amor, trazer o céu na terra, pra glória do Senhor. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Paz, meu irmão. Graças a Deus, terça-feira, mais um dia de estudo aqui para nós aprendermos mais da palavra do Senhor, para nós entendermos mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessas terças-feiras nós estamos com o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Hoje já é o 5º vídeo que nós estamos fazendo sobre o Sermão da Montanha. Nós já falamos aqui sobre as bem-aventuranças, o reino de Deus versus o reino do mundo. Falamos aqui sobre os candidatos ao reino, como eles têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. Falamos também sobre a lei, que ela permanece para sempre. Falamos da justiça do reino, e a justiça do reino tem que exceder a justiça da lei. Falamos aqui também sobre relacionamento com Deus, como tem que ser o nosso relacionamento com Deus. E na semana passada nós começamos a falar aqui sobre conselhos que Cristo nos dá através do Sermão da Montanha. Nós falamos aqui sobre o capítulo 6 do livro de Mateus, dos versículos 19 até o final, no versículo 34, quando nós falamos de alguns conselhos que Ele nos dá. Na semana passada nós falamos aqui sobre ajuntar tesouros nos céus. Nós falamos também sobre como devem ser os nossos olhos, que nós devemos ter os nossos olhos bons para que todo o nosso corpo tenha luz. Nós também falamos aqui sobre servir a dois senhores, que a Bíblia nos fala que não devemos. Jesus, nesse Sermão da Montanha, nos ensina que nós não devemos servir a dois senhores. E também falamos um pouquinho sobre ansiedade, né? Sobre a solicitude da vida, ansiedade, né? Que nós não podemos nos entregar à ansiedade, porque a ansiedade demonstra falta de fé.
Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar falando sobre conselhos que Jesus Cristo dá, conselho que Jesus Cristo nos deu através do Sermão da Montanha. Nós vamos continuar aqui agora, começar o capítulo 7, vamos começar a partir do verso 1, ali no capítulo 7, e se Deus nos der a graça, hoje nós pretendemos terminar esse estudo sobre o Sermão da Montanha, mas que seja tudo conforme o Espírito Santo nos guiar, tudo conforme o Espírito Santo nos dirigir, assim como Ele tem feito por todos esses dias. Amém? Às vezes nós planejamos algo, planejamos ir tão longe, e o Espírito Santo nos para ali em 2, 3 versículos ali, nos seguram ali, mas o importante é que Ele esteja no comando, é que a mensagem dEle seja transmitida, porque na verdade tudo é dEle, tudo é pelo Espírito, e é o Espírito que dirige todas as coisas. Vamos orar a Ele para que Ele nos guie nessa noite também? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos o dia de hoje ao Senhor. Senhor, que nesse estudo o Senhor seja o nosso guia, o Senhor pegue em nossas mãos e nos leve, Senhor, até onde o Senhor quer de nós. Senhor, toca as nossas mentes, toca os nossos corações para receber a Tua palavra, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que essas palavras sejam gravadas em nossos corações, e que nós saiamos daqui hoje, Senhor, desse estudo hoje, melhores do que nós estamos chegando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos começar aí, vamos continuar o nosso estudo. Se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia para acompanhar juntamente com a gente. Vamos lá, capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 1, diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro do teu irmão, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos parar aqui no 5, por enquanto. Vamos parar no 5. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus Cristo nos dá mais um conselho. Jesus Cristo nos aconselha a não julgar as pessoas, não julgar o nosso próximo. Por que nós não podemos julgar? Porque Ele nos diz assim, olha o conceito que Ele nos traz. Jesus Cristo nos diz assim: porque com a medida com que julgardes, você também será julgado. Da mesma forma que você julga o seu irmão, da mesma forma Deus também julgará a você. Da mesma forma com que você olha para o seu irmão e você julga as atitudes do seu irmão e muitas vezes condena o seu irmão, da mesma forma você será julgado. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele nos deixa isso muito bem claro. Ele nos fala no capítulo 1 do livro de Romanos. Se você ler, você que já tem o costume de ler a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos fala de vários pecados, de uma situação em que o homem se encontra, uma situação em que o homem perdido se encontra. Se você ler, vamos ler lá, livro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que ele vai falar a depravação total do gentil, como o gentil se encontra, e ele começa assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto os que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam indesculpáveis ou inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Está falando da idolatria. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, aos desejos, às vontades do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Está falando daqueles que pegam algo, que pegam uma coisa que foi criada por Deus, um animal, pegam a lua, as estrelas, pegam o sol, pegam a natureza, e começam a adorar a natureza no lugar de adorarem a Deus. Começam a pegar a outros homens e adoram aquilo que foi criado no lugar do Criador. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E olha só como que eles começaram. E Deus, pelo que Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão para com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Está falando aqui do homossexualismo, do lesbianismo, homossexualismo. E como eles também não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem com quem as fazem. Olha aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele nos traz uma grande lista de pecados, de situações que o homem comete, que é desagradável a Deus. Você vê que desde o começo nós começamos a falar aqui de idolatria, nós falamos aqui de perversão sexual, nós falamos aqui de pessoas que trocaram a glória de Deus por glória de homens, nós falamos aqui de uma lista de pecados, de pessoas que não se importaram em trocar as coisas de Deus por coisas perversas, e nós lemos uma lista aqui, que vai desde a iniquidade, e ela passa por várias coisas, como a inveja, homicídio, engano, pessoas que são injuriadoras, aborrecedores de Deus, inventores de males, infiéis nos contratos, desobedientes a pai e mãe. E ele traz uma grande lista aqui de coisas que são pecados, que são desonra diante de Deus, que são erradas de se cometer, porque ele mesmo fala aqui no versículo 32, que são dignos de morte os que tais coisas praticam diante de Deus, porque na verdade o salário do pecado é a morte. E ele fala assim, olha só no versículo 32, ele diz assim, e não somente os que a fazem, mas também com os que consentem. Ou seja, ele fala dessa lista, e nesta lista ele engloba também não aqueles só que cometem os pecados, mas também aqueles que consentem com o pecado. Nós temos um ditado que é costumeiro se dizer por aí, que é quem cala, consente. E muitas vezes é verdade, porque muitas vezes nós vemos as pessoas no erro, no engano, no embaraço, e nós nos calamos. Não queremos dizer, não queremos aconselhar, não queremos ajudar as pessoas para que saiam do seu erro, mas nós nos calamos. E se calar, ou às vezes você incentivar
é um pecado tão grande quanto aquele que o comete propriamente dito. É mais ou menos como aquela pessoa que está traindo a sua esposa, aquele homem que está traindo a sua esposa, e ele vem conversar contigo, ele vem se engrandecer contigo pelo erro dele, achando que aquilo é algo grande, achando que aquilo é algo bom, e você se cala diante dele, você não diz a ele que aquilo é errado, ou você se cala diante dele, você fica mudo, ou você até mesmo o apoia, ou o engrandece no erro que ele está cometendo. Aqui o apóstolo Paulo, ele coloca aquele que consente no mesmo patamar daquele que pratica. Mas aí ele continua, se você pegar o capítulo 2, é uma continuação do capítulo 1, e olha só o que ele diz no capítulo 2: portanto, és inexcusável, ó homens, quanto julga. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Olha o que ele diz aqui, que é errado aquele que comete, ele diz também que é errado aquele que consente, e no começo do capítulo 2 ele é claro em dizer que também é errado, é indesculpável. Ele diz aqui, é inexcusável aquele que julga, porque aquele que julga, quando ele julga os pecados do outro, quando ele se torna juiz e julga e condena o outro pelo seu erro, pelo seu pecado, ele se torna indesculpável no pecado que ele mesmo comete. É por isso que lá Jesus nos dá um conselho, e o conselho de Jesus é: não julgueis, não julgue. É melhor que você não julgue, porque na medida que você julgar, você será julgado. E olha que aqui em Romanos o apóstolo Paulo, ele nos declara uma coisa, que, ó homem, quem quer que sejas, quando tu julgas, tu te condenas a ti mesmo, porque naquilo que tu julgas o outro, tu cometes o mesmo. E se você voltar no que nós aprendemos aqui no Sermão da Montanha, lá nos primeiros dias, quando nós começamos a falar disso, nos ensinamentos de Jesus Cristo, na justiça do reino, você vai ver que verdadeiramente naquilo que nós julgamos o outro, muitas vezes nós nos condenamos a nós mesmos, porque nós podemos julgar e tentar condenar de uma forma precipitada. Não está falando aqui, quando Jesus está falando aqui, ele não está falando da lei aqui, dos magistrados, dos juízes, da lei da sociedade, não. Ele está falando de eu e você como pessoa, quando nós queremos exercer juízo sobre as pessoas, acima do juízo do próprio Deus. Pelo contrário, os magistrados, os juízes, as autoridades, a polícia, ela é constituída por Deus, segundo o ensinamento bíblico, para exercer juízo, mas nós não somos. Naquilo que nós julgamos o outro, nós condenamos a nós mesmos. Você se lembra lá no começo do Sermão da Montanha o que Jesus disse? Jesus disse assim, está escrito, não matarás. Mas Jesus fala assim para nós: mas aquele que falar contra o seu irmão, aquele que levantar a sua ira injustamente contra o seu irmão, já cometeu homicídio, já é digno de juízo. Jesus diz assim, não adulterarás, mas aquele está escrito, não adulterarás, mas Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher e a desejar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Jesus tira daquilo que é exterior e traz para aquilo que é interior. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, não julgue ninguém. Não julgue, mesmo você sabendo que as pessoas estão por um caminho mau, mesmo que aos seus olhos as pessoas já estão por um caminho de morte, não decrete a morte na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque naquilo que você julgar o outro, você se condenará a si mesmo. Naquilo que nós julgamos os outros, no versículo 1 do capítulo 2 de Romanos, o apóstolo nos diz assim: portanto és inexcusável, és indesculpável naquilo que você julga o outro, porque naquilo que você julga o outro, você se condena a si mesmo.
Meu querido, a igreja, aqueles que participam do reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino de Jesus Cristo, eles não estão aqui para julgar, eles estão aqui para continuar a obra de Cristo. E Jesus Cristo, na sua primeira vinda, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar aquele que se havia perdido, Ele veio para buscar aquele que estava necessitado, aflito, angustiado, Ele veio para aquele que estava perdido, para aquele que estava morto em seus delitos e pecados, assim como nós estávamos. E nós que fazemos parte do corpo dele, nós que somos a noiva dele, que somos parte do corpo de Cristo, que somos o corpo dele, que a Bíblia fala lá no livro de Efésios, que somos a plenitude dele, a plenitude daquele que é tudo em todos. Nós que continuamos a obra de Cristo, porque ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, nós temos que continuar agindo como Cristo agiu. Meu querido, você não está para julgar. Eu e você não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para condenar, não estamos aqui para jogar as pessoas no inferno, não estamos aqui para apontar o dedo e afastar as pessoas de Deus. Quantas pessoas foram afastadas do caminho do Senhor porque cometeram um erro e foram julgadas por homens como eu e você, foram julgadas por líderes assim como eu e você, foram julgadas por pessoas que eram para amar e ao invés de amar, julga o outro, condena o outro, lança o outro no inferno. Quantas pessoas que não foram julgadas e foram afastadas do caminho de Deus por causa de roupa, por causa de comida, por causa de bebida. E o reino de Deus é revelado a gente, é revelado a nós que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Quantas pessoas foram afastadas do caminho do Senhor por causa da justiça de homens, não da justiça de Deus. É por isso que Jesus diz assim: por que você olha para o cisco que está do olho do seu irmão e você não percebe a trave que está no teu olho? Meu querido, se Deus fosse usar da justiça dele, tirando Cristo das nossas vidas, tirando o sacrifício dele, a redenção e a justificação de Cristo de nós, se a justificação de Cristo fosse tirada das nossas vidas, meu querido, quem sobraria de nós? Todos nós estaríamos condenados, todos nós estaríamos condenados. Meu querido, se dissermos que não pecamos, nos tornamos mentirosos. O nosso pecado já se começa daí, porque no Novo Testamento é claro, Jesus Cristo nos deixa claro, através do Sermão da Montanha, Jesus Cristo nos deixa claro que nenhum homem pode se salvar a si mesmo, nenhum homem pode justificar a si mesmo, porque todo homem pecou, todo homem foi destituído da glória de Deus, Romanos 3:23, todo homem errou, todo homem estava morto em seus delitos e pecados. Se nós podemos dizer que hoje nós temos vida, a nossa vida não vem da nossa justiça, a nossa vida não vem do nosso mérito, a nossa vida não vem da nossa bondade, a nossa vida vem de Cristo. Ele é a vida que nós temos, Ele é a vida que habita dentro de nós, Ele é a vida eterna que nos foi dada, Ele é a nossa salvação. Se hoje eu e você podemos dizer que somos salvos, porque nós já estamos salvos, é porque nós já temos a Cristo dentro de nós, e é Ele que nos justifica de todo o pecado. E se Ele justifica a mim, se Ele limpa a minha vida, se as minhas vestes são lavadas no sangue dEle, meu querido, assim também são as vestes do meu irmão, assim também são as vestes daquele que está lá fora, perdido, talvez afundado no lamaçal do pecado. Assim como Cristo purifica a minha vida, aquele também tem a chance de ser purificado pelo sangue de Cristo. O poder do sangue de Cristo, meu querido, é para purificar o homem de todo o seu pecado, porque se não fosse assim, eu e você estaríamos perdidos. Não é pela nossa justiça, a salvação não é pela nossa justiça, a salvação não é pelo nosso mérito, meu querido, a salvação é pela graça dEle.
A Bíblia não nos ensina a lançar as pessoas no inferno. A Bíblia não nos ensina o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino não nos ensina a condenar as pessoas, pelo contrário, nos ensina a ajudar, a estender a mão para aquele que está caído, a aconselhar aquele que está no erro. Quando você vê alguém no erro, meu querido, quando você vê alguém fazendo alguma coisa que não é correta diante de Deus, tenha amor por essa pessoa, clame pela vida dela, ore pela vida dela, dê a mão a ela, não empurre ela no precipício, não enfie a faca nas costas dela, não traia o seu irmão, não. Se fosse pensar no erro, meu querido, todos nós erramos e todos nós pecamos. As pessoas, nós fazemos uma grande diferença entre pecados, mas pecado é pecado. Da mesma forma que uma pessoa que tira a vida de outra, ela pecou e errou, da mesma forma que ela mereceria, se não fosse Cristo, o inferno, sim, mereceria sim a separação de Deus, a morte. Da mesma forma, eu e você que mentimos, da mesma forma, eu e você que nos iramos injustamente, da mesma forma, eu e você que muitas vezes fazemos aquilo que não é justo, que não é reto, que não é direito, da mesma forma que eu e você desobedecemos a nossos pais e mães, que fazia parte da lista de Paulo, da mesma forma, meu irmão, nós também mereceríamos o inferno, nós também mereceríamos a condenação, a morte, a separação de Deus. O que nos dá graça, se hoje nós podemos dizer algo de bom de nós mesmos, o que nós podemos dizer de bom de nós mesmos, é que nós temos Cristo em nós, é que o Espírito Santo está aqui dentro de nós. Se hoje você tem vontade de melhorar, e a cada dia nós temos que ter a vontade de melhorar, sim, meu irmão, não é por causa da sua natureza, não é por causa dos seus conceitos, não é por causa da sua bondade, não é por causa da sua justiça, é por causa do Espírito Santo de Deus, que está gerando dentro de você os frutos dele, o amor, a paz, a fé, a mansidão, a fidelidade, a benignidade, o domínio próprio. É Ele que está gerando aí dentro de você todas essas características. É a obra do Espírito Santo de Deus que está te purificando. Mas se não fosse Deus, se não fosse Jesus, se não fosse o Espírito, o que seria de nós? O que seria de nós, meu querido? O que seria de nós? É por isso que Jesus nos ensina, com toda a sua sabedoria: não julgueis, para não seres julgados. Não se preocupa com o cisco que está no olho do teu irmão, se preocupa com a trave que está no teu. Se preocupa, meu irmão, com o teu erro, assim como eu tenho que me preocupar com o meu. Não é que eu vou fechar os meus olhos e ver o meu irmão caminhar para o inferno, caminhar para o erro, para a separação de Deus, para a separação de Cristo, e eu vou ficar quieto, não. Mas eu não vou julgá-lo, eu não vou condená-lo, eu não vou empurrá-lo mais para baixo. Não julgueis, para não seres julgados. Jesus falou quando ele estava aqui na terra, na sua primeira vinda. Na segunda vinda, sim, ele virá com vara de ferro, ele regerá as nações com vara de ferro. Mas na primeira vinda dele, a vinda que ele nos conquistou, ele diz assim: nem eu julgo, quem julga é só o Pai. Eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Hoje Ele nos deixou aqui, meu querido, não para julgar, mas para nós apresentarmos a Ele como a salvação do mundo. Amém? Se preocupa com o teu erro. E quantos erros nós temos? Quantas dificuldades nós temos? Quantos vícios nós temos que deixar para trás, meu querido? Eu estava esses dias falando com a minha esposa, orando a Deus, e comentei com a minha esposa quantas coisas que nós temos que deixar para trás. Quantas coisas Deus vem e pede para nós: é hora de deixar isso, é hora de abandonar isso, é hora de você melhorar nisso.
Olha, isso está te atrapalhando. Olha, isso daqui está tomando o teu tempo. Isso daqui está tirando a minha vida de você. Isso daqui está tirando o meu tempo de você. Quantas coisas que nós temos que melhorar. Quantas coisas que nós temos que deixar ainda, meu querido. Analisa a tua vida aí, como anda a tua vida com Deus, assim como eu tenho que analisar a minha, como anda a minha vida com Deus, meu querido. Como anda a nossa vida com Deus? Eu tenho certeza que assim como eu ainda tenho muita coisa a renunciar, você também tem. Você tem muita coisa para lutar. Meu querido, nós temos tanta coisa para nos preocupar com nós mesmos, diante de Deus, diante do Evangelho. Nós temos tanto que melhorar para nos parecermos com Ele, porque essa é a vontade do Pai. Sabe para que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Para que nós fôssemos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Olha para mim e para a sua vida, meu querido, quanta coisa falta para que nós pareçamos com Ele. E é por isso que nós cantamos, nós temos uma música que Deus nos deu aqui, que nós dizemos assim: Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui, revela Cristo em nós, revela Cristo em nós. Nós queremos ser iguais a Ele, meu querido. Nós queremos amar como Ele amou. Nós queremos andar como Ele andou. Trazer aqui o céu para a terra, para que a glória do Senhor seja manifestada. Mas para isso nós temos muito a melhorar. Dia após dia, hora após hora. A cada dia, meu irmão, você tem que melhorar. Não julgueis, porque na mesma medida com que você julga, você será julgado. Por que você se preocupa com o cisco, com o argueiro no olho do teu irmão e não se preocupa com a trave do teu olho? É uma tendência nossa, meu querido, de nós nos focarmos no erro dos outros. É uma tendência de todo homem olhar para o erro do irmão, para o erro do outro, para o erro do ímpio, para a perversidade do ímpio. Porque muitas vezes quando nós olhamos para lá e nós vemos o nosso cisco, nós achamos que o nosso cisco não é nada diante da perversidade dos outros. Quando na verdade o nosso cisco é uma trave, na verdade, nos nossos olhos, que nos impedem de enxergarmos a Deus assim como Ele é, que nos impedem de enxergarmos as coisas espirituais assim como elas são. Não julgueis, porque na mesma medida com que julgardes, você será julgado. Pesado, né, meu irmão? E Jesus continua pesado, meu irmão. Não fica com raiva de mim, não. Não fica com raiva de mim, não. Mas Jesus continua assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Eu não sei como você entende essa palavra, mas eu vou falar para você como eu entendo essa palavra. Muitas pessoas quando leem essa palavra, quando fala assim, não deis aos cães as coisas santas, a primeira coisa que você tem que entender é que ele fala de cães e de porcos e de cães, é de impureza, e esse cães ali, ele fala de uma perversidade, é um sinônimo de perverso, é um sinônimo de maldade. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não dei aquilo que é santo aos impuros, aos perversos. Não pegue aquilo que é santo e jogue a impureza e a perversidade. A outra coisa que você tem que entender, e as pessoas quando leem isso, muitas vezes elas leem e entendem de uma forma errada, quando ele diz assim, as coisas santas. E as pessoas acham que as coisas santas são as coisas que muitas vezes nós usamos aqui nas nossas igrejas, nas nossas denominações. Nós achamos que as coisas santas, não sei, talvez as coisas que são usadas aqui nas nossas cerimônias a Deus, nos nossos cultos a Deus. As coisas santas são, talvez, o
uma coisa, um instrumento que foi consagrado a Deus para se tocar aqui na igreja, talvez um utensílio que é usado na igreja para a ceia do Senhor, um utensílio que é usado aqui para se servir a ceia do Senhor, ou se não, que é santo, talvez as roupas que se usam para o batismo, na hora do batismo, que não sei o que as pessoas pensam, mas as pessoas tendem a trazer essas coisas santas para as coisas de dentro da igreja, como se fosse lá no Antigo Testamento as coisas santas do templo, os utensílios do templo que eram santos. E eu vejo que as pessoas tentam transformar isso nessas coisas hoje, como se essas coisas fossem o que Cristo estava falando aqui, mas Ele não falava disso, até porque Cristo trouxe um outro conceito de templo, um conceito que nós somos templo. E o que é santo é aquilo que pertence, é aquilo que faz parte de nós, na nossa relação com Deus. E naquilo que você se relaciona com Deus, é nisso que Ele diz assim, é nisso que Ele diz aqui, para você não pegar isso, não pegar aquilo que é santo, aquilo que é puro no seu relacionamento com Deus e joga aos cães, joga aos porcos. Você quer ver uma coisa que eu vejo muitas vezes que as pessoas não dão importância, mas para mim é como jogar pérolas aos porcos. Deus nos deu algo santo para que nós cuidemos, se chama família. Nós temos uma família que ela é santa, ela é um símbolo da nossa união com o Pai, ela é um símbolo da nossa união com o Filho, com o Espírito Santo. Ela é um símbolo da união entre Cristo e a igreja, porque o símbolo da união entre Cristo e a igreja é o marido, é o noivo, quando ele desposa a sua noiva. O apóstolo Paulo fala que esse é um mistério que é entre Cristo e a igreja, os dois se tornam um. Veja então que a família, ela é algo santo para nós. Ela simboliza algo santo para nós, afinal, é dentro da família que nós começamos, e nós se torna a nossa primeira célula, o nosso primeiro culto. A primeira coisa que nós devemos cuidar, o nosso primeiro ministério é a família, porque não adianta nada você tentar cuidar de outras pessoas, se você não cuida da sua casa. Se você não cuida daqueles que estão próximos, daqueles que fazem parte da sua família, se a esposa não cuida do esposo e dos filhos, se o esposo não cuida da esposa e dos filhos, se os pais não cuidam dos filhos e os filhos não se preocupam e obedecem os seus pais, não adianta eles tentarem fazer nada na obra de Deus, porque o princípio de tudo está dentro da própria casa, na família. E eu vejo pessoas pegarem as suas famílias e não se importarem em pegar as suas famílias e jogar as coisas que são impuras. Não se preocupa em pegar a sua família e colocar ela diante de coisas que são más, impuras, impróprias. Você pega hoje pais que pegam os seus filhos ainda crianças e não se importam de ver aquela criança escutar uma música depravada, uma música que incita aquela criança muitas vezes que nem sabe o que está fazendo, nem sabe o que está cantando, a sexualidade, a prostituição, ao erro, ao engano. Outros induzem os filhos a ouvir músicas que levam a drogas, a coisas que não são lícitas. Muitas vezes nós pegamos aquilo que é sagrado para nós, a nossa família, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, e nós não nos importamos em pegar tudo isso, nós não nos importamos em jogar e trocar por qualquer coisa que mancha a nossa vida, qualquer coisa que é impuro para nós. Nós não nos preocupamos com o linguajar dentro da nossa casa, nós não nos importamos com o linguajar com os nossos filhos, com a nossa esposa, nós não nos importamos com as coisas santas que nós temos com Deus, nós não nos importamos muitas vezes com a nossa comunhão com a igreja, com a nossa comunhão com os outros irmãos.
Pelo contrário, nós desprezamos a comunhão. Aquilo que é santo, meu querido, não tem nada mais puro e mais santo do que a comunhão da igreja, do corpo de Cristo. E nós muitas vezes pegamos essa comunhão e trocamos por nada. Trocamos muitas vezes, irmão, eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Nós trocamos muitas vezes as coisas santas por futebol. Nós trocamos muitas vezes as coisas santas por coisas do mundo, por novela. Nós trocamos as coisas santas, as coisas que nos purificam, as coisas que nos santificam, as coisas que nos aproximam de Deus. Nós trocamos a nossa leitura da palavra, nós trocamos a nossa oração por coisas imundas, meu querido. E aqui ele fala por coisas imundas. Quando ele fala de porcos, ele está falando de imundícia, porque esse era um símbolo do porco naquele tempo, era um animal imundo. Quando ele fala de cão, ele está falando de maldade. Quantas vezes nós trocamos as coisas santas por coisas imundas e por coisas más? Quantas vezes? Mas Jesus nos dá um conselho: não troqueis, não jogueis as vossas pérolas. Pérola, tesouro, aquilo que tem valor para você. O que tem valor para você? O que tem valor na sua vida? Não pega aquilo que tem valor na sua vida, meu querido, e joga para os porcos. Por quê? Porque eles vão destruir aquilo que tem valor na sua vida. Eles vão destruir o seu relacionamento com Deus, eles vão destruir o seu relacionamento com a sua família, eles vão destruir o seu relacionamento com os seus filhos. Meu querido, o vício vai destruir o relacionamento, a droga vai destruir o relacionamento, o álcool vai destruir o relacionamento, a pornografia vai destruir o relacionamento, os jogos vão destruir o relacionamento, meu querido. E eu não falo aqui, mais uma vez eu digo, eu não estou aqui te acusando, apontando o dedo para você, eu estou falando para nós. Como é difícil, meu querido, a gente se libertar de algumas coisas. Como nós fazemos isso, como nós trocamos as coisas de Deus por nada. Por nada. Você lembra do que Jesus estava falando antes aqui? Antes de você olhar para o argueiro do olho do teu irmão, olha para a trave do teu. Olha para a trave do teu, meu querido. E presta atenção. Muitas vezes é fácil nós acusarmos alguém que está no mundo da droga, viciado, jogado na sarjeta, no alcoolismo, na pornografia, naquilo. Mas, irmão, a gente se vicia por tantas outras coisas que são tão prejudiciais quanto. Tem pessoas que são viciadas em comida. A Bíblia fala que a glutonaria é pecado. Eu, irmão, estou travando uma luta nesses tempos agora por causa da tecnologia. Eu já estava viciado no meu celular, eu tive que deixar de lado, abandonar, comprar um antigo, sabe aquele antiguinho que faz ligação só e tem lanterna? Porque eu já estava viciado, estava tomando o meu tempo, estava tomando todo o meu tempo, e é algo que eu estou lutando contra isso, porque se deixar toma conta de mim. Se deixar tomar conta de mim. Quantas pessoas estão viciadas no noticiário, quantas pessoas estão viciadas na novela, quantas pessoas estão viciadas em tantas coisas e elas não estão percebendo que elas estão pegando aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que tem valor para ela, aquilo que é uma pérola na vida dela, que tem valor, está jogando aos cães, está jogando aos porcos. Sabe o que acontece? Jesus fala assim, ó, se você continuar fazendo isso, esses vão pisotear, vão acabar com tudo isso que para você tem valor, que para você é santo, e depois vai acabar contigo. Meu querido, não vamos entregar aquilo que tem valor nas nossas vidas de mão beijada, não. Vamos lutar. Vamos lutar por aquilo que é bom, vamos lutar por aquilo que é santo, vamos lutar por aquilo que é valioso para nós. É tão difícil, meu querido. Nós temos que deixar coisas todos os dias. Nós temos que lutar contra a nossa natureza todos os dias. Nós temos que lutar contra as nossas maldades todos os dias. Ah, de nós se não fosse o amor de Cristo.
De nós se não fosse o sangue dele para nos purificar, meu querido. Mas a partir do momento que nós o conhecemos, a partir do momento que ele nos torna participantes do sangue dele, a partir do momento que ele nos torna participantes da carne dele, a partir que ele nos dá do espírito dele, meu querido, e diz assim: essas coisas não terão mais domínio sobre vós. Quer dizer que você pode vencer, quer dizer que essas coisas não vão te dominar, quer dizer que se você se levantar contra tudo isso, você vai vencer pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus continua assim, Jesus continua falando, versículo 7, capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Tudo, porém, o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Bom, eu acho que dos conselhos de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, talvez esse é o que menos nós precisamos falar, porque é o que mais nós fazemos, né? Pedir, buscar e bater. Mas Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Meu querido, não perca a sua esperança. Se você tem alguma necessidade, se você precisa de algo na sua vida, se você está passando por alguma aflição na sua vida, não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de se submeter a Deus, não tenha vergonha de bater na porta até que Ele abra. Não tenha vergonha, vá atrás, peça mesmo, meu querido. Jesus aqui, Ele está ensinando você a pedir, Ele está ensinando você a buscar, Ele está ensinando você a bater. Meu querido, se você quer alguma coisa, busque o que você quer, se isso for da vontade de Deus para a sua vida. Se você procura por alguma coisa, se você espera que uma porta se abra na sua vida, meu querido, bate até que essa porta se abra. Não há erro algum em nós pedirmos, em nós querermos, em nós buscarmos de Deus. Pelo contrário, Ele mesmo nos ensinou a pedir, porque se nós sabemos dar coisas boas a nossos filhos, quanto mais Deus nos dará boas coisas, se nós o pedirmos. Mas tenha em sua consciência que assim como nós sabemos dar boas coisas a nossos filhos, Deus também sabe nos dar boas coisas. Nem sempre o que os nossos filhos nos pedem, que eles acham que é bom, nós damos, mesmo tendo condições, porque nós sabemos que na verdade aquilo não é bom para eles. Nem tudo que os nossos filhos pedem nós damos, mesmo que nós tenhamos condições, porque nós sabemos discernir, ou presumimos que sabemos discernir aquilo que é bom para os nossos filhos. Meu querido, se você dá aquilo que você acha que é bom para os seus filhos, Deus também vai dar aquilo que é bom para você. Mas muitas vezes aquilo que você acha que é bom, Ele sabe que não é. É por isso que muitas vezes você busca e Ele não dá, porque Ele sabe que não é bom. Você bate e não se abre, porque Ele sabe que aquela porta não é para você. É a mesma coisa quando o rapaz ou a moça chega na sua casa, chega na casa do pai para apresentar ali, a moça chega na casa do pai para apresentar o namorado.
E o pai olha, o pai ali especula e vai. E quando o rapaz sai da casa, o pai chega na filha e fala assim: ó, esse rapaz não é para você. Mesmo que o coração dela ali se derreta, esteja doendo, mesmo que ela não acredite no pai, o pai não está falando por mal, o pai não está falando para machucar, o pai não está falando para trazer o ruim, o pai está falando porque ele ama, mesmo que naquele momento ela não entenda o que o pai está dizendo, mesmo que naquele momento ela não entenda muitas vezes que o pai não ajuda, o pai não dá o consentimento, o pai não estende a bênção para aquilo, mesmo que o pai não faça aquilo, ela não consegue entender, mas o pai faz aquilo porque ele ama. E assim também é Deus na minha e na sua vida. Deus é bom e Ele sabe dar coisa boa para aqueles que o pedem, mas Ele sabe dar coisas boas para aqueles que o pedem. Tenha isso dentro do seu coração, meu querido. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O homem é mau, mas Deus é bom, e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, segundo a bondade dEle. Mesmo que a princípio você esteja sentindo dor, como aquela moça sente quando o pai rejeita o seu namorado. Parece que o coração vai despedaçar, parece que o pai não quer o bem, parece que todo mundo está contra ela, mas com o passar do tempo, ela vai saber que o pai dela tinha razão. Quantos de nós já quebramos a cara por não dar ouvidos ao conselho do pai? Quantos de nós? Quantos de nós? Meu querido, tenha isso dentro do seu coração. Se você pede a Deus e for segundo a vontade de Deus, e Deus souber que for bom para você, Ele vai te dar. Ele vai te dar. E Deus coloca um conceito aqui no final. Deus diz assim, aí por isso, assim como é Deus, você também tem que ser na vida das pessoas. Você também tem que saber dar coisas boas, transmitir coisas boas na vida das pessoas. Aquilo que você quer de bom para você, para a sua vida, Jesus ensina que da mesma forma, você tem que desejar na vida das pessoas. Aquilo que você quer que faça para você, você tem que fazer para o outro. Olha o princípio que Deus nos ensina. Portanto, versículo 12: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Qual que era a lei e os profetas? No que se resumia a lei e os profetas? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Naquilo que você quer que Deus faça a você, você tem que primeiro se empenhar a Deus. Naquilo que você quiser que as pessoas façam a você, você tem que primeiro se empenhar as pessoas. Você já viu aquela pessoa que quer que todo mundo mude em volta dela, mas ela nunca quer mudar? Já viu aquela pessoa que ela quer que todo mundo ajude ela, mas ela não ajuda ninguém? Há uma lei, meu querido, que é a lei da semeadura. Da mesma forma que você plantar, aquilo que você plantar, você vai colher. Se você quer colher ajuda, você tem que ajudar as pessoas. Se você quer colher bênçãos na sua vida, você tem que ser bênção na vida das pessoas. Se você quer colher bons frutos, você tem que plantar bom fruto na vida das pessoas. Se você quiser algo de Deus bom, você tem que plantar algo bom para com Deus, porque aquilo que você planta, você vai colher. E nessa lei há algo que é intrínseco nela, há algo que é relevante nela, é que muitas vezes você planta uma semente, você tem poder naquilo que você planta, você pode plantar 1, 2, 3 sementes, mas você não sabe o que aquilo vai gerar, o tamanho daquela colheita. Às vezes você planta uma semente de milho, aí a hora que você vem, aquela semente gera um pé de milho, e naquele pé de milho gera uma espiga de milho, e naquela espiga de milho, quantas sementes são geradas? Você tem poder na plantação, mas você não tem poder na colheita.
plante coisas boas, porque você vai colher coisas boas em abundância. Se talvez até aqui a sua plantação, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de andar com as pessoas, se você é uma pessoa egoísta, meu querido, você vai achar só o egoísmo das pessoas. Se você é uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem prazer em ajudar as pessoas, se você é uma pessoa que não tem prazer em fazer nada pelas pessoas, que só pensa em si mesmo, lembre-se que um dia todos nós precisamos de ajuda. Mas se você é uma pessoa que ajuda, se você é como aquela pessoa do Salmo capítulo 1, como aquela pessoa que é plantada junto a ribeiros de água, que dá as suas folhas dão na sua própria estação, não caem, as suas folhas não caem, o seu fruto dá na sua própria estação, tudo quanto fizer prosperará. Se você ver lá em Ezequiel, que é a palavra que nós pregamos no domingo, que ele faz um link desta palavra, sobre essa árvore que é plantada junto ao ribeiro de água, ele fala duas coisas. Ele fala que essa folha, que essa árvore, que é esse homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, esse homem que é justificado por Jesus Cristo. Essa folha que esse homem dá é para remédio das nações, é para que você sirva de remédio para as pessoas que estão à sua volta. E esse fruto que você dá é para que sirva de alimento para as pessoas que estão à sua volta. Você pode servir de alimento espiritual para as vidas, porque você tem o pão da vida. Você pode servir de remédio para as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque dentro de você tem o médico dos médicos. Você é essa árvore plantada. Haja como tal. Seja você cura, seja você remédio, seja você alimento. Porque se você for assim, você vai colher exatamente essas coisas, tanto da parte de Deus, como também da parte dos homens, porque o texto nos fala aqui e nos deixa claro que é algo que você recebe de Deus quando você busca, quando você pede, quando você bate, mas também aquilo que você faz aos homens, isso vem em retorno para a sua vida. Coloca isso também no seu coração. Jesus continua dizendo aqui: entrai pela porta estreita, versículo 13, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, e poucos o que a encontram. Meu querido, é sério o que fala aqui, não é verdade? Entrai pela porta estreita. Sabe esse caminho regrado? Sim. Sabe esse caminho que nós devemos lutar contra a nossa natureza carnal? É esse caminho. Sabe esse caminho que nós devemos deixar as paixões da carne? É esse caminho. Sabe esse caminho que nós devemos fazer o bem para o próximo? É esse caminho. Sabe esse caminho que nós buscamos de melhorar dia após dia, de nos parecermos dia após dia mais com Cristo, de parecermos dia após dia mais com Ele, para que nós cumpramos o propósito que nós temos aqui nessa terra, de parecer com Ele, de ser iguais a Ele. É esse caminho que você tem que andar. E a Bíblia fala aqui, meu querido, que poucos são os que o encontram, porque a maioria quer o caminho fácil, a maioria quer o caminho que não tem nada a negar, a maioria quer o caminho que não tem nada a deixar, a maioria quer o caminho que não tem nada a mudar. As pessoas não querem parar de falar o que falam, as pessoas não querem parar de fazer o que fazem, as pessoas não querem renegar as suas orgias, as pessoas não querem renegar o seu modo mundano de viver, as pessoas querem fazer como Cristo disse em alguns versículos atrás. As pessoas querem servir a dois senhores, querem servir a Deus e ao mundo. Meu querido, esse não é o caminho apertado. O caminho apertado é aquele que você escolhe para servir a Deus. E olha só,
A partir do momento que você escolhe a servir a Deus, você tem a Cristo dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a salvação, você tem a vida eterna, você é feito filho de Deus. Então, a partir do momento que você escolhe a Deus, haja como filho de Deus, haja como tal, porque é esse o caminho que você tem escolhido, é esse o caminho que você quer, é esse o caminho que te leva para a vida e não para a morte. E Jesus continua dizendo assim: acautelai-vos, porém, versículo 15, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim como a árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meu querido, agora eu quero falar com você que conhece o Evangelho, você que já segue o Evangelho de Jesus Cristo, você que já conheceu a Jesus Cristo. Quem são os profetas que você tem seguido? Os profetas, Jesus nos ensinou a discernir quem são os verdadeiros dos falsos. Os verdadeiros profetas são aqueles que dão bons frutos. Os falsos, os maus profetas são aqueles que dão maus frutos, porque é pelos frutos que os conhecem, não é pela sua palavra doce, não é pela palavra meiga, não é pelas suas roupas, não é pela grandeza do seu templo, não é pela grandeza do seu púlpito, não é pela sua eloquência, não é pela sua sabedoria, é pelo seu fruto. Até porque uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore má dá mau fruto. Então é pelos frutos que você conhece os maus profetas, os falsos profetas. É pelos seus frutos que conhece. Quantas pessoas seguindo a pessoas adúlteras, a líderes adúlteros que não querem se arrepender e sabem disso, há pessoas pervertidas, há pessoas gananciosas. Meu querido, a Bíblia fala que é pelos frutos que você conhece, é pelo fruto. O fruto não é o poder, o fruto, meu querido, não é o milagre, não é uma mensagem bonita, o fruto não é falar línguas estranhas, o fruto não é um dom. Tem muitas pessoas que Jesus disse assim, nós vamos ler daqui a pouquinho, vamos ler que nós já vamos ver que vai se encaixar, vai continuar isso, ó. Olha só o que Jesus continua dizendo aqui, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão, olha só o que eles dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Meu querido, fruto não é profecia. Em teu nome não expulsamos demônios? Meu querido, expulsar demônio não é fruto. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Milagres, meu querido, não são frutos. Eu não estou falando que essas coisas não têm que acontecer na igreja. Sim, tem que acontecer na igreja, mas elas não são os frutos dos profetas.
E então lhes direi apertamente: nunca vos conheci. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, você que já pratica o pecado, como já se não fosse pecado. Você que pratica o erro, como que já não fosse erro. Você aí, ó, e aqui está falando para pessoas líderes, pessoas que estão à frente, pessoas que expulsam demônios, pessoas que profetizam, pessoas que fazem milagres, realizam milagres em nome do Senhor, porque eles dizem assim: em teu nome. E é claro que é em nome do Senhor, porque não eram eles, era o nome do Senhor que fazia tudo isso, era o poder do nome de Jesus Cristo que fazia tudo isso. E eles batiam no peito: em teu nome nós não fizemos isso. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, é pelos frutos. O que é fruto, meu irmão? É a vida do camarada, é a vida da mulher, é a vida do homem, é pela vida que você conhece, é pela vida, é pela luta. Não estou falando que você vai achar um líder perfeito, um pastor perfeito, um profeta perfeito, um apóstolo perfeito, um evangelista perfeito, não. Mas você vai encontrar alguém que está lutando para melhorar dia após dia. Você vai encontrar pessoas que não estão conformadas com o seu pecado, que não estão conformadas com as suas fraquezas, e têm se apegado a cada dia mais a Cristo para deixar o seu erro. Meu querido, nós erramos, e todos nós erramos, e temos muitos erros, mas nós não podemos deixar o erro ser a marca da nossa vida. Nós não podemos errar e viver como se nós não estivéssemos errados. Naquele dia, como muitos vão se enganar. Quantas vezes, meu querido, eu e você já escutou assim: trai a esposa, trai não sei o que, mas a hora que sobe no púlpito, Deus opera, Deus faz. Meu querido, vai para o inferno. Vai para o inferno. Se não deixar o pecado, vai para o inferno. Pode fazer milagre, pode expulsar demônio, vai para o inferno. Jesus disse aqui, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse. É Jesus que disse. 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus compara tudo que nós falamos aqui sobre o reino de Deus, sobre os seus ensinamentos, sobre tudo que Ele nos ensina. Ele compara a dois homens. O primeiro é o que escuta e obedece, é prudente, é como o que edifica sua casa sobre a rocha. E Jesus aqui nos deixa uma coisa bem clara: edifica sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento e combateram contra aquela casa. Jesus deixa claro que mesmo você guardando todas essas palavras no seu coração, vai vir a chuva, vai vir os rios, vai vir os combates, meu querido, vai soprar os ventos contra a sua vida, mas em todas essas coisas você não será abalado. Em todas essas coisas você vai ficar firme. Sabe qual é o problema daquele que ouve essas palavras e não as pratica? Muitas vezes ele até constrói, muitas vezes ele até levanta um edifício, mas o problema é a hora que sopram os ventos, é a hora que desce a chuva, é a hora que correm os rios, é a hora que vem os combates contra essa casa que foi levantada. Se ela não estiver alicerçada em Cristo, na palavra dele, porque a palavra é o símbolo dele próprio, se não estiver alicerçada na palavra de Deus, cairá, e será grande a sua queda.
será grande a sua queda. Meu querido, a chuva vem para todo mundo, correm os rios para todo mundo, sopram os ventos na vida de todos nós, e os combates vêm e não é fácil para ninguém. Sabe quem permanece de pé? Aquele que se alicerça e luta para cumprir as palavras de Jesus Cristo. E 28 ele é terminado assim o sermão dele. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Isso é doutrina, meu querido, isso é doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Meu querido, Sermão da Montanha. Eu trouxe esta visão do Sermão da Montanha, mas eu tenho certeza que a cada vez que você lê ele, Deus vai falar cada vez mais com você. Sabe por quê? Porque a cada dia nós temos que melhorar diante dele. A cada dia essa palavra vai falar novamente conosco de uma forma diferente, nos mostrando algo que nós devemos fazer de melhor para ele. Sabe por quê? Porque, como o apóstolo diz lá em Filipenses, não que seja perfeito, não que nós sejamos perfeitos, mas uma coisa nós fazemos: deixando as coisas que para trás ficam, nós prossigamos para as que estão adiante de nós, prosseguimos para o alvo, pela soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nós temos uma vocação em Cristo, que é ser parecido com Ele, sermos parecidos com Ele, e esse é o nosso alvo. E deixando as coisas que para trás ficam, meu querido, não importa o que você fez hoje pelo dia, isso que você fez hoje pelo dia, já passou. Importa o que você vai fazer daqui para frente. O que você faz daqui para frente começa a ter importância na sua vida. Começa a mudar agora, começa a melhorar agora, que hoje, mesmo que você tenha feito grandes coisas diante do Senhor, que amanhã você faça maiores. Mesmo que hoje você tenha vencido grandes lutas no reino, contra a carne, contra o sangue, contra as potestades, contra os principados, contra a sua natureza, mesmo que hoje você tenha vencido grandes coisas, mesmo que hoje você tenha vencido rios, mesmo que hoje você tenha vencido os ventos, mesmo que hoje você tenha vencido os combates, amanhã você tem que vencer combates e ventos maiores diante do Senhor. E eu creio que é possível, não por causa de mim, não por causa de você, mas por causa dele, do Espírito Santo de Deus, que habita em nós e nos faz um com ele, igreja dele, corpo dele, a plenitude daquele que é tudo em todos. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus enche o seu coração do Evangelho, do Reino de Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui nós temos uma palavra que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, que é o versículo lá de Mateus capítulo 3, que é uma profecia que se cumpre em João Batista, mas nós cremos que assim como a profecia se cumpriu para lá, é uma sombra para os dias de hoje, não para a vinda de Cristo, mas para a volta dele. Jesus está voltando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Espírito, sei que estás aqui, oh Espírito, sei que estás aqui, Espírito, sei que estás aqui, então revela Cristo em mim, então revela Cristo em mim, então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele,
estás aqui, Espírito. Sei que estás aqui, Espírito. Sei que estás aqui, Espírito. Sei que estás aqui. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, fazer o que Ele fez, amar como amor, trazer o céu na terra, pra glória do Senhor. Fazer o que Ele fez, amar como amor, trazer o céu na terra, pra glória do Senhor. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Quero ser igual a Ele, igual a Ele. Cristo em mim. Então revela Cristo em mim. Então revela Cristo.